Vejam nesse vídeo o que o senador Marcos Rogério falou, olhando na cara dos petistas integrantes da CPMI do NSSE, ele chamou, entre outras coisas, de comunistas de iPhone 17. Após os mesmos afirmarem que a roubalheira aos aposentados e pensionistas começou no governo do presidente Bolsonaro. Causou um certo climão entre os comunistas e irritando-os grandemente. O governo Bolsonaro, na visão do comunista de iPhone 17, foi quem desenhou toda essa arquitetura para favorecer CONTAG, para favorecer Sindinap do irmão do presidente Lula, para favorecer os descontos associativos. Senhora Tônia Galete, eu confesso a Vossa Senhoria que o depoimento de Vossa Senhoria a essa comissão, no mínimo, é um depoimento que põe em dúvida a comissão. Porque boa parte dos depoentes que vêm aqui adotam uma postura diferente da postura que Vossa Senhoria adotou, expondo alguns pontos, não enfrentando outros, não conseguindo esclarecer algumas questões que envolvem, inclusive, familiares, mas penso que, de modo geral, a fala de Vossa Senhoria vai na direção de alguém que está atuando como testemunha no ambiente desta CPMI no dia de hoje. E essa comissão não pode errar o alvo, não podemos atacar o carteiro, não podemos atacar o mensageiro, alerta feito por Vossa Senhoria. A senhora disse que denunciou o escândalo dos descontos. Disse que teriam tomado algumas medidas. E eu pergunto, quem o mensageiro diz que meteu a mão no dinheiro dos aposentados no Brasil? Olha, eu não sou órgão de fiscalização, né? Não tenho poder de polícia, nem nada parecido. O que eu fiz foi alertar sobre algo que estávamos vivendo na prática e na ponta, com os aposentados e pensionistas sendo desfiliados do sindicato, filiados em outro, sem terem dado nenhuma autorização. E foi isso que nós alertamos e também estávamos vendo o crescimento abrupto, como passou naquele gráfico anterior. Então, foi esse o nosso alerta. Olha, tem coisa errada, vamos olhar. A senhora alertou o ex-ministro Lupe? Sim. Alertou o Steffanotto? Eu acho que quando eu falei em junho, quando eu fiz o alerta oficial, o Steffanotto não estava, ele não era... Foi alertado? O Fidelis, sim. O Fidelis, sim. Quais foram as medidas adotadas efetivamente pelo ministro da Previdência ou pelo Fidelis? Então, o ministro da Previdência, na oportunidade, deu a ordem lá na própria reunião do CNPS para que eles levantassem todos os dados e todas as informações para que fossem feitas as apurações. A senhora... Isso foi falado na reunião. A senhora conhece o sistema por dentro. É parte de uma estrutura sindical há décadas e, pelo que o relator apresentou aqui, mais parece um negócio de família. E, de forma objetiva, seria possível determinar como se deu o milagre da multiplicação nesse campo, especialmente, que nós verificamos aqui no painel hoje? De que maneira essas associações, de uma hora para outra, apareceram com milhares e milhões de associados, incluindo o próprio Sindinap? O Sindinap não fraudou. Ele sai, num primeiro momento, de 20 milhões de contribuições para, 2 anos depois, 155 milhões de reais em arrecadação. Ele tinha 100 e poucos mil sócios, como foi mostrado, e ele mais que dobra a quantidade de sócios, crescendo a uma média de 4% ao mês. E ele também aumenta bastante o valor da mensalidade, de maneira que esse valor também é expressivo nesse aumento. O Sindinap aumentou o seu público de aposentados a partir especialmente de uma parceria que fez com o BMG. Sim. Como funcionou essa parceria com o BMG? O BMG era o captador, aliciador de associados a partir do consignado? Ou teria outro método? Não. Como eu expliquei antes, Excelência, o aposentado, o pensionista ou o idoso, ele se dirigia às lojas, né, os pontos de venda lá do BMG, e era ofertado a ele que se associasse. Em nenhum momento o sindicato vinculava ou obrigava, aliás, de modo algum, que o BMG
fizesse qualquer tramóia para fazer sócio. Eu vou melhorar a pergunta. Depois de ser questionada pelo relator, quando falou da esquina da vida do Sindinap, que a esquina da vida do Sindinap foi o acordo com o BMG, a senhora disse, isso foi planejado. Não foi algo assim, eu encontrei sem querer o BMG, fralda aí para fazer sócio. Sim. Não é nada disso, foi estruturado, foi planejado. Bom, então vamos lá. Os descontos passaram, repito, de 23 milhões em 2020 para 154,7 milhões em 2024. Aqui nós temos o milagre da multiplicação. Não. Uma alta de 564%. Repito, como o crescimento dos associados foi estruturado. A senhora disse, eu não estou colocando palavras minhas, estou usando palavras de Vossa Senhoria. Foi planejado, foi organizado. Não, mas o crescimento, Excelência, a gente tinha poucos, o sindicato tinha poucos sócios, estava perdendo sócios, conforme o gráfico mostrou. E o sindicato fez uma reunião de diretoria, várias reuniões. Olha, a gente precisa voltar a crescer o número de sócios, precisa voltar a fazer sócios. Vamos procurar parcerias para conseguir fazer esses sócios. Bom, é nesse sentido que eu disse que foi pensado e estruturado, que não foi algo aleatório. A senhora já disse aqui, contrariando uma informação do relator, reportando relatório da CGU do governo Lula. Disse textualmente que a CGU mentiu, fraudou dados. Não, se eles fraudaram, eu não sei. Bom, eu disse que eu não concordo com os dados que estão lá, que eu não reconheço. Reproduz a verdade ou foram fraudados? Não, mas aí não sou eu que estou falando. Ou a CGU do Lula está mentindo? Não, não sou eu que estou falando. Bom, então vamos em frente. Aqui, agora há pouco, comunista de iPhone 17 disse que tudo isso que aconteceu, da roubalheira aos aposentados, é fruto de uma engenharia do governo anterior, do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, na visão do comunista de iPhone 17, foi quem desenhou toda essa arquitetura para favorecer CONTAG, para favorecer Sindinap, do irmão do presidente Lula, para favorecer os descontos associativos. E querem convencer o Brasil. Aí usam um vídeo do presidente Bolsonaro falando aqui, tem fraude sim, tem que enfrentar. Agora, sabe qual é a diferença entre um governo de corruptos e de um governo que enfrenta corruptos? Tá aqui. Nós tivemos a medida provisória 871 de 2019, MP antifraude. Qual foi a mobilização da CONTAG e dos aloprados de esquerda contra a MP 871? Discursos inflamados no plenário da Câmara dos Deputados, que na próxima audiência nós vamos colocar aqui para aumentar um pouco a audiência da CPI. Botar no painel para todo mundo ver. Contra essa MP. Primeira e única medida em 30 anos que atacou fraudes no INSS. Revalidação anual de autorização de desconto associativo. Quem impôs isso foi o governo Bolsonaro. Portanto, o governo Bolsonaro não prevaricou. Agora, Vossa Senhoria vem aqui e diz, alertei o ministro da Previdência, fez o quê? Nada. Alertei o Fidelis, fez o quê? Nada também, efetivamente. Não estou dizendo que não fez nada no sentido de dizer, olha, isso é grave, isso tem que ser visto, tem que ser observado. Palavras ao vento não resolve nada. Agora, fizeram sim. Anularam o processo, a determinação do decreto e da instrução normativa do governo Bolsonaro, que dizia o seguinte, recebida a lista, essa lista tem que passar antes pela autarquia INSS. Agora, os fraudadores ou os apoiadores da fraude, aqueles que se associaram à fraude, o governo de esquerda vai dizer, não tem que fazer mais nada disso não. Mande direto para a DataPrev e desconto já. Se associaram ao crime, senhores. Vai vendo, Brasil, se associaram ao crime, mas o método deles é acuse o outro daquilo que esse governo faz. Minhas senhoras e meus senhores que nos acompanham neste momento, fiscalização e suspensão de ACTs, teve alguma no governo do PT? Não teve. No do governo Bolsonaro teve. Em 2019, 4 ACTs suspensos ou cancelados. Em 2020, 1 ACT cancelado. Em 2023, suspensão de mais 4 ACTs. 2022. Então, assim, eles acusam daquilo que fazem. Aí, diante das denúncias que Vossa Senhoria, senhora Tônia fez,
diante do que a CGU fez, diante do que o Ministério Público Federal fez. E o que fizeram? Pediram que fossem suspensos os pagamentos, os descontos. O que fizeram os aloprados associados a esse crime, a essa organização criminosa? E eu finalizo. Recurso para que não impedisse o desconto. Quando conseguiram uma decisão judicial, o TCU mandou parar, recorreram. Quando conseguiram uma decisão para manter os descontos, comemoraram, celebraram. Não foi Lula que acabou com os descontos associativos, não. Quem determinou o fim dos descontos foi o Poder Judiciário. E quem acabou com essa sangria, repito, foi a Controladoria Geral da União, junto com a Polícia Federal, sobretudo o trabalho da Polícia Federal. É preciso dar nome a quem fraudou, quem se beneficiou e quem se associou a essa roubalheira apoiando quem fraudava.